Hoje nós estamos em partes iguais na igreja hoje. Mulheres e homens, varoas e varões, em partes iguais. Mas eu quero começar hoje, antes do sermão propriamente dito, com um poema que eu li e achei incrível. Não tenho o nome do autor dele, mas eu quero estar falando para todas nós, mulheres de Deus, e as que ainda não são de Deus, ainda sua vida não pertence a Deus, que possam estar encontrando nessas mulheres que eu vou citar forças para estarem entregando as suas vidas ao Senhor, e as que já são, continuarem sendo varoas de valor, preciosidades nas mãos de nosso Senhor. Amém? Débora foi mulher à frente de seu tempo. Trabalhou porque tinha talento. Foi juíza, profetisa, temente a Deus. Foi a libertadora dos hebreus. Não se intimidou por ser mulher. Sempre obtinha êxito, porque no Senhor tinha fé. Esther, coragem ela tinha. Era judia, foi órfã e ainda se tornou rainha. Sábia, determinada, humilde, atenciosa e admirável. Jejuou e orou para libertar seu povo de um plano abominável. Sara, a esposa perfeita, a mulher que por Abraão foi aceita. Era estéril, mas deu à luz Isaque, aos 90 anos, quando aconteceu esse milagre. Lembrada como heroína de fé, falada entre os heróis, mesmo sendo mulher. Dedicada, alegre, fiel a Deus, não desistiu fácil e sempre servia aos seus. Ruth, como companheira fiel, era chamada. Seguia Noemi em sua caminhada. Foi um exemplo de amizade. Boa mulher, carinhosa e tinha responsabilidade. Trabalhou pesado, sem reclamar. Reconstruiu a vida. Foi bisavó do rei Davi. Dorcas, jovem cristã, conhecida pelas ofertas que costumava fazer, ela morre, mas Pedro a faz reviver. Noemi, com sua vida o Senhor serviu. Por ter um bom exemplo, Ruth a seguiu. Sentiu-se muito amargurada por ter perdido a sua família amada. Rebeca foi a uma terra que não conhecia. Casou-se com Isaque, mas era estéril. Foi abençoada, tornou-se fértil. Priscila era mulher excepcional. Nas igrejas era colaboradora especial. Raquel, pastora de ovelhas de seu pai Labão. 14 anos Jacó trabalhou para ganhar o seu coração. Ana orou ao Deus fiel. Ele lhe deu Samuel. Foi zombada por sua rival. Provou a solidão, mas logo Deus acalmou seu coração. Abigail, prudente, salvou a vida de seu marido, que logo depois morreu. Davi dela se agraciou, e quando ficou viúva, com ela se casou. A sunamita deu hospedagem ao profeta Eliseu. Ela não pediu, mas um filho concebeu. O filho morreu. O profeta orou e Deus o ressuscitou. Hulda, escolhida para ser profetisa. Febe, para ser diaconisa. São mulheres assim que são exemplos para mim e que tem que ser exemplo para todas nós. Hoje, como eu acabei de ler, muitas mulheres piedosas, notáveis, aparecem em toda a Bíblia.
A esposa virtuosa merece elogio especial. Vamos tirar lições com elas, aproveitando o que elas deixaram de melhor no decorrer das suas histórias, pois apesar das lutas e tribulações que passaram, isso não foi impedimento para que elas deixassem de temer e reverenciar a Deus. Entre tantas mulheres, hoje eu selecionei 4 que influenciaram na história bíblica. Além de todas essas que eu falei agora, nesse poema que iniciou, 4 delas eu vou falar um pouquinho mais a fundo. Acompanhe comigo, Juízes, capítulo 4. Onde estaremos falando da primeira das 4 heroínas. O Antigo Testamento, o livro de Juízes, capítulo 4. Livro de Juízes, capítulo 4, do 4 até o 16. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaarim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após dos carros e após do exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Amém? Essa é nossa primeira heroína, Débora, uma juíza diferente. Ela era uma dona de casa comum, mas foi escolhida para ser juíza. Foi a única mulher das Escrituras Sagradas a ocupar o cargo político com excelência. Ela se definia como mãe de Israel e fazia de tudo para o bem da nação. Era conselheira, discutia, sugeria soluções para quem estava com problemas, era estrategista. Débora sempre buscava maneiras
de combater os inimigos, buscando inspiração junto ao Senhor. E por isso, ela tinha êxito em tudo. As principais virtudes. Débora era bastante virtuosa, mãe de família, profeta, temente a Deus e líder militar. Traçou estratégias de batalha, conquistou muitas vitórias para Israel na época dos juízes. Foi a libertadora do povo hebreu em tempos de guerra contra os cananeus. Seja como Débora. Ela é prova de que uma mulher pode ser profissional e dona de casa ao mesmo tempo. Para imitá-la, procure ser atencioso e justo. Administre bem o seu tempo e não tome decisões sem antes planejar tudo direitinho. Os homens que estão aqui, isso aqui não é só para mulher não, tá? Serve para a nossa vida, tanto secular quanto espiritual. Segunda heroína, Esther. Esther é o livro, no livro de Esther, o capítulo 10 todinho. Então, não vou ler, todos nós conhecemos. O livro de Esther possui 10 capítulos. Foi a rainha mais importante que Israel já teve. Judia, órfã, foi criada por um parente. Quando se casou com o rei Assuero, Esther fez de tudo pelo povo judeu. Sábia, diante de uma situação difícil, ela não se desesperava. Buscava soluções em Deus para. Hoje nós estamos em partes iguais na igreja hoje. Mulheres e homens, varoas e varões, em partes iguais. Mas eu quero começar hoje, antes do sermão propriamente dito, com um poema que eu li e achei incrível. Não tenho o nome do autor dele, mas eu quero estar falando para todas nós, mulheres de Deus, e as que ainda não são de Deus, ainda sua vida não pertence a Deus, que possam estar encontrando nessas mulheres que eu vou citar forças para estarem entregando as suas vidas ao Senhor, e as que já são, continuarem sendo varoas de valor, preciosidades nas mãos de nosso Senhor. Amém? Débora foi mulher à frente de seu tempo. Trabalhou porque tinha talento. Foi juíza, profetisa, temente a Deus. Foi a libertadora dos hebreus. Não se intimidou por ser mulher. Sempre obtinha êxito, porque no Senhor tinha fé. Esther, coragem ela tinha. Era judia, foi órfã e ainda se tornou rainha. Sábia, determinada, humilde, atenciosa e admirável. Jejuou e orou para libertar seu povo de um plano abominável. Sara, a esposa perfeita, a mulher que por Abraão foi aceita. Era estéril, mas deu à luz Isaque, aos 90 anos, quando aconteceu esse milagre. Lembrada como heroína de fé, falada entre os heróis, mesmo sendo mulher. Dedicada, alegre, fiel a Deus, não desistiu fácil e sempre servia aos seus. Ruth, como companheira fiel, era chamada. Seguia Noemi em sua caminhada. Foi um exemplo de amizade. Boa mulher, carinhosa e tinha responsabilidade. Trabalhou pesado, sem reclamar. Reconstruiu a vida. Foi bisavó do rei Davi. Dorcas, jovem cristã,
conhecida pelas ofertas que costumava fazer, ela morre, mas Pedro a faz reviver. Noemi, com sua vida o Senhor serviu. Por ter um bom exemplo, Ruth a seguiu. Sentiu-se muito amargurada por ter perdido a sua família amada. Rebeca foi a uma terra que não conhecia. Casou-se com Isaque, mas era estéril. Foi abençoada, tornou-se fértil. Priscila era mulher excepcional. Nas igrejas, era colaboradora especial. Raquel, pastora de ovelhas de seu pai Labão. 14 anos, Jacó trabalhou para ganhar o seu coração. Ana orou ao Deus fiel. Ele lhe deu Samuel. Foi zombada por sua rival. Provou a solidão, mas logo Deus acalmou o seu coração. Abigail, prudente, salvou a vida de seu marido, que logo depois morreu. Davi dela se agraciou, e quando ficou viúva, com ela se casou. A sunamita deu hospedagem ao profeta Eliseu. Ela não pediu, mas um filho concebeu. O filho morreu. O profeta orou e Deus o ressuscitou. Hulda, escolhida para ser profetisa. Febe, para ser diaconisa. São mulheres assim que são exemplos para mim e que tem que ser exemplo para todas nós. Hoje, como eu acabei de ler, muitas mulheres piedosas, notáveis, aparecem em toda a Bíblia. A esposa virtuosa merece elogio especial. Vamos tirar lições com elas, aproveitando o que elas deixaram de melhor no decorrer das suas histórias, pois apesar das lutas e tribulações que passaram, isso não foi impedimento para que elas deixassem de temer e reverenciar a Deus. Entre tantas mulheres, hoje eu selecionei 4 que influenciaram na história bíblica. Além de todas essas que eu falei agora, nesse poema que iniciou, 4 delas eu vou falar um pouquinho mais a fundo. Acompanhe comigo. Juízes, capítulo 4. Onde estaremos falando da primeira das 4 heroínas. O Antigo Testamento, o livro de Juízes, capítulo 4. Livro de Juízes, capítulo 4, do 4 até o 16. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera.
E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. E Heber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quieres. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após dos carros e após do exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Amém? Essa é nossa primeira heroína, Débora, uma juíza diferente. Ela era uma dona de casa comum, mas foi escolhida para ser juíza. Foi a única mulher das Escrituras Sagradas a ocupar o cargo político com excelência. Ela se definia como mãe de Israel e fazia de tudo para o bem da nação. Era conselheira, discutia, sugeria soluções para quem estava com problemas. Era estrategista. Débora sempre buscava maneiras de combater os inimigos, buscando inspiração junto ao Senhor. E por isso ela tinha êxito em tudo. As principais virtudes. Débora era bastante virtuosa, mãe de família, profeta, temente a Deus e líder militar. Traçou estratégias de batalha, conquistou muitas vitórias para Israel na época dos juízes. Foi a libertadora do povo hebreu em tempos de guerra contra os cananeus. Seja como Débora. Ela é prova de que uma mulher pode ser profissional e dona de casa ao mesmo tempo. Para imitá-la, procure ser atencioso e justo. Administre bem o seu tempo e não tome decisões sem antes planejar tudo direitinho. Os homens que estão aqui, isso aqui não é só para mulher não, tá? Serve para a nossa vida, tanto secular quanto espiritual. Segunda heroína, Esther. Esther é o livro, no livro de Esther, o capítulo 10 todinho. Então, não vou ler, todos nós conhecemos. O livro de Esther possui 10 capítulos. Foi a rainha mais importante que Israel já teve. Judia, órfã, foi criada por um parente. Quando se casou com o rei Assuero, Esther fez de tudo pelo povo judeu. Sábia, diante de uma situação difícil, ela não se desesperava. Buscava soluções em Deus para tomar decisões. Destemida, não ficou com medo de agir para salvar os judeus. Era ousada, inteligente, tinha uma fé admirável. Humilde, em vez de se mostrar a dona da razão, ela procurava respeitar a opinião dos outros. As principais virtudes. Esther descobriu o plano que iria exterminar os judeus. Então ela se preparou espiritualmente com um jejum de 3 dias, jejum e oração. Ao final desse período,
Esther revelou ao rei que era judia e conseguiu salvar o seu povo. Como é que a gente tem que agir como Esther? O que a gente traz de Esther para a nossa vida? Não agir por impulso. Procurar sempre orar antes de tomar as decisões. E ser atenciosa. Esther era muito atenciosa. Nossa terceira heroína, a mãe da fé. Se Abraão é o pai da fé, Sara certamente é a mãe da fé. Sara, a esposa perfeita. Gênesis, no capítulo 12 até o 23, esposa de Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos. Deus prometeu a Abraão um filho, que daria origem a todo um povo. Sara foi a mulher escolhida para dar à luz a essa criança. Ela era chamada de mãe de multidões e vista como o modelo ideal de mulher casada, dedicada ao filho e o marido. Eles sempre podiam contar com ela. Acompanhava seu esposo Abraão em todas as viagens. Fiel a Deus, Sara não desistia fácil das promessas de Deus e procurava fazer as vontades dele. Alegre, ela recebia as pessoas em sua casa com felicidade e as recebia com prazer. O interessante, Sara foi escolhida. Deus podia ter usado aquele filho de Agar, mas ele falou para Abraão: o filho da promessa vem de Sara. O filho da promessa não era só de Abraão, era de Sara. É o que mais me chamou a atenção nessa esposa perfeita, nessa mãe perfeita, foi isso. Não sei se vocês lembram, mas Isaac ficou inconsolável. Ele só foi consolado da morte da mãe dele quando ele casou. De tão boa mãe que ela foi. E ela tinha 90 anos quando teve um filho. Uma senhora de 90 anos tendo um filho. Imagina o cuidado que ela tinha com aquela criança. Imagina o cuidado que ela tinha com aquele marido que deu aquele presente para ela. Imagina quão fiel ela foi a Deus que deu esse presente maravilhoso a ela. As virtudes de Sara. Embora ela fosse estéril, mostrou ter muita fé quando não desistiu de ter o filho que o Senhor prometeu. Ela perseverou na oração e aos 90 anos deu à luz Isaac, que era herdeiro da promessa feita a Abraão. Por isso ela é a única mulher mencionada entre os heróis da fé. Está lá em Hebreus 11:11. É a única mulher. Para sermos como Sara, não podemos desistir nunca dos nossos sonhos. Temos que ser confiantes nas promessas que Deus nos fez. Temos que colocar nossa família em primeiro lugar. Ser companheira e procurar ter os mesmos objetivos das que são casadas, dos seus companheiros. Ela é um exemplo de esposa perfeita, onde o seu marido tem um objetivo, ela seguia ele naquele objetivo e sempre deu certo para os dois. E assim é quando os casais fazem, quando as esposas seguem seus maridos pelos caminhos onde ele vai, pelos sonhos que ele tem, sempre dá certo. Já aquelas que duvidam, coitado do marido, uma mulher que em vez de edificar a casa acaba destruindo ela. E a quarta, que eu amo também, sou apaixonada pela história dessa mulher, Ruth, a companheira fiel.
O livro de Ruth só tem 4 capítulos. Ela era casada com o hebreu Malom e se dava muito bem com a sua sogra, Noemi. Quando ficou viúva, se apegou muito à sua sogra, a ponto de acompanhá-la até Belém. Lá, ela se casou com Boaz e reconstruiu a própria vida. Ela era amiga, tratava bem a todos, era muito carinhosa, responsável, nunca reclamava do trabalho e fazia sempre o melhor. Confiável, procurava ser honesta e íntegra nos afazeres diários. Tinha uma boa reputação e chamava a atenção do chefe por isso. As principais virtudes de Ruth: ela fez um dos mais lindos votos de amizade. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth não era israelita. Ela não tinha nada a ver com isso. Mas Noemi dava um exemplo tão forte que Ruth se apegou ao nosso Deus. Ruth se apegou ao Deus de Israel. Ruth se apegou aos costumes que Noemi tinha, praticava ainda. E se apegou tanto, com tanto amor, que essas palavras que ela falou, e aqui não está nem toda, eu não coloquei nem todo o versículo. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde morreres, eu serei enterrada. É a declaração de amor mais linda que eu já vi. Para ser como Ruth, ela era amável e competente. Para agir como Ruth, ser íntegro em tudo que fizer. Trabalho, na família, na escola, no casamento, no namoro, enfim, em tudo. Ser íntegro, ser uma pessoa íntegra. E por fim, que nós possamos nos apegar no exemplo de vida de todas essas mulheres. São joias que nós devemos colocar em nossa vida para nos adornar com elas. Integridade, seriedade, sonhos, perfeição no casamento, boa mãe, ser sempre atenciosa, não agir por impulso, né? Fazer tudo como mãe. Como mãe. Seja mãe na igreja, seja mãe em casa, seja mãe no casamento, seja mãe no trabalho, seja mãe na escola. Seja amável, como todas essas mulheres foram, como apesar de todas as lutas e tribulações que elas tiveram, porque elas tiveram sim, elas tiveram muitas lutas, muitas provações e tribulações, mas não deixaram de temer e reverenciar a Deus em todas as ocasiões. Vamos ser virtuosos, vamos ser tementes a Deus e vamos ser líderes onde estivermos, no lugar que estivermos, em qualquer um deles. Que Deus possa, assim, estar nos abençoando, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Amém?